O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, durante o tempo comum, nós retomamos o ritmo normal da leitura sequenciada do Evangelho e alguns assuntos quase que aleatórios a cada domingo, não tem necessariamente um que prepara o outro, como a gente viu, por exemplo, no tempo de Páscoa. Neste domingo, dia do Senhor, nós somos convidados a refletir sobre o dia do Senhor. Agora vamos entender. O Antigo Testamento, no capítulo 20 do livro do Êxodo, como também no capítulo 5 do Deuteronômio, quando tinha os mandamentos da lei, falava-se do sábado, Shabat. Eu já fiz uma catequese sobre isso aqui, acredito que mais de uma vez. Sábado, da nossa língua já adaptado, é do Shabat hebraico. Shabat significa literalmente repouso, descanso. Existe uma pequena diferença entre a redação que tem no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio. No livro do Êxodo, a insistência é repousar, porque Deus repousou depois de criar o mundo. Já no livro do Deuteronômio, repousar já adquire um sentido um pouco mais ainda de fazer memória de uma libertação da escravidão. Libertação da escravidão. Por isso que o repouso não é apenas para o dono da casa. Se houverem servos, eles devem repousar também. A coisa é muito mais assim séria do que muita gente sem vergonha hoje em dia faz, né? Por exemplo, tem gente que fica pregando sábado, mas não vai para o trabalho no sábado, mas não se importa que os seus empregados possam ir, não é? E assim por diante. Dizem que quem for a Israel, se os empregados de uma loja forem todos judeus, no sábado o negócio estará fechado. Agora, se não forem, eu já não garanto que estará fechado. Paciência. Pois bem, nosso Senhor
é a chave para que a gente leia e compreenda a Sagrada Escritura e tenha elementos ou critérios mínimos para colocá-la em prática. Lembro que eu já disse, Jesus é o critério a partir do qual a gente vai ler a Bíblia toda. Quer ler a Bíblia toda sem cair na tentação de fundar sua religião na garagem de sua casa? Primeiro leia os Evangelhos. Porque teve gente que esqueceu disso. Não conhecia Jesus Cristo e começou a ler lá do começo. Descobrimos o sábado. Então, o sábado era para o repouso de todo o trabalho servil, porque durante os outros dias todos você trabalha para adquirir o seu próprio sustento. Era também para imitar a Deus, de certa forma, como diz o livro do Êxodo lá, porque Deus descansou do seu trabalho, os seus também devem descansar. Era também memória da libertação da escravidão, por isso não podia se colocar os seus servos ou os estrangeiros para trabalhar, eles também tinham que descansar naquele dia. E por que não dizer, era um dia para Deus. Até hoje, na tradição judaica, o sábado é o dia privilegiado para reunir a sinagoga. Engraçado que não existe nenhum preceito entre os judeus de ter que ir à sinagoga no sábado. Não existe. O único preceito que é dito é o sábado para o Senhor teu Deus. E é engraçado, a gente se for, por exemplo, quem é de fora talvez não entenda, mas Laranjeiras tem trocentas comunidades. Eu celebro agora, claro, nesse período não tanto por conta da novena do padroeiro do Sagrado Coração de Jesus, que a gente fica um pouco mais concentrado aqui. Mas em outros domingos normais a gente celebra aqui, depois vai para outra comunidade distante daqui. À tarde está em outro lugar, à noite está em outro lugar. E graças a Deus tem o padre Cleverton para me ajudar. Vocês entenderam porque Laranjeiras precisa de mais de um padre? Um só não dá conta não. Um só não dá conta de jeito nenhum. Até porque o calendário festivo e cultural daqui é exaustivo. Vocês lembram como era antes, né? Os povoados só via padre 1 ou 2 vezes ao ano. Eu vejo alguns aqui, de algumas comunidades fora da cidade, sabem disso melhor do que eu. Quando é que tinha missa? Lá no Bom Jesus. No dia de finados, não era assim? Porque lá tem um cemitério. E no dia da festa do padroeiro. Na Muçuca não era muito diferente, entre outros mais. Então, para que a gente possa atender essas comunidades todas, um padre só não dá conta. Acredito que já convenci, pelo menos o arcebispo anterior. Daqui a 2 semanas eu vou tentar convencer o atual arcebispo de Aracaju, Dom Josafá. Mas ele é muito inteligente, muito compreensivo, certamente vai entender. Por que eu comecei com isso? Quando nós vamos a uma comunidade, mesmo distante, e olha que tem comunidade que eu tenho que pegar 30 quilômetros canavial adentro, se estiver chovendo como está agora, o carro pequeno não passa. A gente chega, às vezes, numa comunidade muito distante e chega lá e só tem 5 ou 6 pessoas. O que é que vai acontecer, padre? A missa. Vamos nos paramentar, vamos preparar o missal, o lecionário, tudo. Mas sabia que para ter uma sinagoga judaica num dia de sábado, se tiver 5 pessoas, não tem sinagoga? Tem não. E outra, não é 5 pessoas, tem que ter 10. E outra, não é 10 pessoas, 10 homens. Eu não sabia disso não. Eu pensava que era como nós. Quem tivesse, chegou, aconteceu. Mas não é assim não. Mas quando eu estava nos meus estudos em Roma, a gente tinha uma matéria chamada Arte Religiosa Hebraica. E nós fomos visitar a grande sinagoga de Roma. E ali a professora explicando, também o guia que estava nos mostrando, muito bonito o lugar, por sinal. Aí falando como é que eram os costumes, e falou, para se reunir a sinagoga, são necessários que no sábado se reúnam pelo menos 10 homens. Se tiver 10 homens, tem a reunião, tem o culto, tem o louvor, tem tudo mais. Do contrário, não tem. Olha quanta coisa, né? Que pena. Uma mentalidade onde fez Deus depender da vontade humana. Isso é triste.
Com Jesus, ele nos ensinou a dependermos da vontade de Deus. Se fosse depender exclusivamente da humanidade, a igreja já teria acabado faz tempo. É graças à fidelidade de nosso Senhor que a igreja existe e que nos reunimos aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo teve alguns momentos de discussão, de choque com as autoridades judaicas do seu tempo, porque eles tinham essa mentalidade de interpretar o sábado de uma forma tão rígida que, em vez de ser um dia de libertação, se tornou um dia de preocupação. Você só pode dar tantos passos, porque se caminhar mais do que isso, já é esforço, já é trabalho. Você não pode fazer nenhuma atividade que implique acender um fogo, ou seja, nada de cozinhar. Não pode cozinhar. Não pode nem mesmo apertar o botão de alguns aparelhos eletrônicos. Tanto que dizem, eu nunca fui a Israel, mas quem já foi, dizem que em alguns prédios de diversos andares, o elevador é programado já na sexta-feira à tarde, para que passe o dia todo subindo e descendo sem parar. Ele sobe, primeiro andar, para, abre sozinho, espera um pouco e fecha. Depois sobe para o segundo andar, para, abre de novo, espera um pouquinho e fecha. Já imaginou você estar num prédio de mais de 30 andares e estar quase no último andar e tiver que subir para chegar logo porque está apertado? Você vai fazer o serviço no elevador. Verdade. Aí eles preparam o de comer na sexta-feira, porque tem que terminar antes de aparecer a primeira estrela no céu. Eu queria saber quando o tempo está nublado, como é que é, porque não dá para ver estrela no céu. Então tem que esperar que ver a primeira estrela no céu. Significa que já chegou a noite e começou o sábado, porque não pode mais cozinhar. Eu acho que o Padre Kleber iria amar, porque ele vive dizendo que gosta de comida gelada. Eu não gosto não, olha, minha gente, feijão gelado não desce não. Eu não sei vocês. Pois bem, então começou-se um monte de proibições, que o dia que era para ser um dia de libertação, para que o homem completamente livre pudesse estar na presença de Deus, se tornou um dia de preocupação, um dia de opressão. E foi nesse contexto que a gente vai entender essa passagem do Evangelho. A coisa se tornou tão séria, porque até para saciar a própria fome não era permitido tirar uma espigazinha de trigo. Não pense que era milho não, viu? Porque quando fala das espigas, o povo imagina logo o milho. Está chegando São João, né? Você está com vontade? Eu também estou, porque eu gosto. Então, mas lá eram espigas de trigo, são coisas menorzinhas. Até isso foi criticado como sendo uma infração, como um pecado contra o mandamento de guardar o Shabat. E assim era, e até hoje, de certa forma, é para os judeus o dia de sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Essa é a grande provocação de Jesus, porque quer que as coisas do Antigo Testamento sejam entendidas na sua originalidade, ou seja, o que é que tinha de fato, de principal preocupação, vamos dizer assim, de Deus para com o seu povo, a ponto de fazer um mandamento dessa natureza. Era que fôssemos libertos do trabalho servil, para que houvesse um dia de liberdade, um dia para estar com a família, uma vez que o trabalho diário nem sempre permite o convívio de pais e filhos. Um dia para estar livre, para estar na presença de Deus e louvá-lo sem ficar preocupado com alguém dizendo, acabou, vamos embora. Eu sei que com o passar do tempo, o que aconteceu? Também para nós. Os cristãos, ainda no tempo dos apóstolos, inicialmente guardavam o repouso sabático, repouso, Shabat. Mas quando terminava o repouso sabático, nas primeiras horas do dia seguinte, o primeiro da semana, celebravam a Eucaristia, a ação de graças pela redenção que Jesus havia obtido
para todos os que nele creem. Faziam a fração do pão e faziam uma refeição de confraternização, o ágape, no primeiro dia da semana. A gente vai ver esse testemunho ao longo de todo o Novo Testamento. Nos Atos dos Apóstolos aparece, nas cartas de São Paulo apóstolo aparece, no livro do Apocalipse, já que o povo fala tanto Apocalipse, 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 fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo, profecia, desgraça, deixa de ser besta, Apocalipse foi escrito para isso. O Apocalipse foi escrito num tempo de perseguição, em código que só quem era batizado entendia, para que os católicos não deixassem de ir à missa no domingo. Ponto. Apocalipse foi escrito para isso, não para dizer como é que o mundo vai se acabar. Quem fica pensando no fim do mundo lendo Apocalipse está fazendo papel de idiota. Não caia nessa, pelo amor de Deus. Então, com o tempo, os apóstolos vão compreendendo que a obra redentora, a obra de libertação que Jesus opera é infinitamente maior do que a obra de libertação que foi operada por Moisés. Sermos nós livres do pecado e termos acesso ao céu é infinitamente maior do que ser liberto da escravidão do faraó e vir para morar onde hoje é a terra de Israel, que muitos chamam de Terra Santa, outros chamam de Palestina, e eu não vou entrar nesse jogo político, porque a situação ali é muito complicada. Saíram de uma terra para ir para outra terra. Saíram de uma terra onde tinham que trabalhar para o outro, e passaram para outra terra, onde haviam de trabalhar para si, mas tinham que continuar trabalhando. Então, isso é imagem, isso é preparação para aquela grande libertação que Jesus Cristo vai operar na sua obra redentora. Ser arrancado do pecado tem mais peso do que ser arrancado da escravidão do Egito. Ser introduzido na filiação divina, portanto, nos tornar cidadão do céu, tem muito mais peso do que simplesmente mudar de lugar de moradia e de trabalho. Então, por isso, os apóstolos já começaram a entender a importância do primeiro dia da semana, do dia da ressurreição. E não é à toa que nas suas memórias é justamente no primeiro dia da semana que Jesus foi a eles e deu o Espírito Santo. Foi justamente no primeiro dia da semana que Jesus deu a eles o poder divino, que é de Deus, de perdoarem os pecados. Foi justamente no primeiro dia da semana que ele fortaleceu a fé do incrédulo Tomé, que o proclamou seu Senhor e seu Deus. E tem gente que diz que Jesus não é Deus. Pois é, Tomé o proclamou e Jesus não reprovou. Foi justamente no primeiro dia da semana que foi dado o dom do Espírito Santo em Pentecostes. E era justamente no primeiro dia da semana, que é interessante, nos evangelhos ainda aparece dizendo, no primeiro dia da semana, naquele dia, o primeiro da semana. Nas cartas de São Paulo também ainda aparece um pouquinho, mas no livro do Apocalipse já começa a aparecer, no dia do Senhor, eu estava em oração, entrei em êxtase e tive essa visão. Então, o domingo, como nós falamos hoje, já é uma adaptação à nossa língua de dies domini ou dominica, dia do Senhor, do Kyriakeimera, do grego, dia do Senhor, tal como está no livro do Apocalipse. Então, por conta desses costumes, os apóstolos, conduzidos pelo Espírito Santo e, portanto, conduzidos à plena verdade, vão dedicar este dia onde nós hoje nos reunimos como sendo o dia do nosso repouso, da nossa libertação, o nosso dia para estar com o Senhor. Prioridade sempre. Então, o dia de hoje é santo e deve ser santificado, ou seja, separado, deve ser diferente. Não é o feriadão, não é o dia somente de botar as pernas para o ar. Tem um pouco disso também, se for necessário, mas é um dia principalmente para que, de forma livre, sem outras preocupações, irmos ao encontro do Senhor, que desce do céu entre nós, que fala conosco,
que de novo diz: é o meu corpo, é o meu sangue, está aqui para o teu alimento, para a tua alma, para a tua eternidade. Por tudo isso, nós nos reunimos, meus filhos. É para nós, não para nos colocar um peso. Fico preocupado quando às vezes algumas pessoas ficam dizendo, com a maior cara de pau, que faltou a missa de domingo, ou quase não confessam aquilo como pecado, ou não estão nem se tocando da gravidade do que fizeram. No domingo seguinte aparece como se nada tivesse acontecido e ainda entra na fila de comunhão. Cadê aquele ato de amor que nosso Senhor esperava de nós naquele dia e você negou? Porque você pensou mais no seu descanso, você pensou mais no seu lazer, você pensou mais em outras coisas que de fato não tinha tanta importância. Se esse dia não é para estar primeiramente com o Senhor, que sentido ele terá? Claro, se você não veio porque estava doente, você não pecou. Se não veio porque devido a uma viagem não dependia de você controlar horários para estar presente. Se alguém estava precisando muito da sua caridade e você teve como um ato de amor se dedicar a essa pessoa, também não é pecado. Não desenvolva uma mentalidade escrupulosa que enxerga pecado em tudo. E escrúpulo não é virtude, escrúpulo é uma doença da consciência. É quando a pessoa quer fazer as coisas tão perfeitas que quando vê que alguma coisa saiu um pouco do que estava programado, fica com dor na consciência. Agora, não porque faltou com o amor, a pessoa fica preocupada porque não conseguiu ser perfeitinha do jeito que sempre sonhou. Não é amor para com Deus. É a pessoa olhar para o seu próprio umbigo. O escrupuloso olha mais para o seu próprio umbigo do que para o amor que deve para com Deus e para com o próximo. Não vai enxergar chifre em cabeça de cavalo, pelo amor de Deus. É o amor para com Deus e para com o próximo que deve reger toda a prática dos mandamentos. Do contrário, tudo perde sentido. E inclusive o mandamento do dia do Senhor. Por que é que eu venho à missa no domingo, padre? É porque a lei obriga, né? Não. É porque eu preciso. Seria muita ingratidão de minha parte fazer de conta que nosso Senhor não está vindo aqui me encontrar. Seria muita cara de pau da minha parte eu dizer, sou cristão, sou católico, Deus é o máximo para mim, mas a hora que Ele de novo quer dar a vida para mim, no sinal do sacramento, eu não estou nem aí. Tem lógica uma coisa dessa? Então crie vergonha. Faltou a missa domingo passado por preguiça? Procure uma reconciliação com Deus. Faltou porque escolheu mais o seu lazer? Igualmente. E assim por diante. Que a gente viva o dia do Senhor, porque Ele nos quer como filhos livres. Não veja uma lei que obriga, mas veja o convite de alguém muito especial que nos ama de forma arretada e quer de novo abrir o coração dele para nós. Nesses dias estamos celebrando a novena do Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção especialíssima na igreja. Digo isso não porque sou pároco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus ou porque sou devoto do Sagrado Coração, nunca escondi isso de ninguém. Mas é porque a gente se dedica ao próprio amor, que é Deus. O coração ferido, em chamas, e com uma cruz, que é o sinal através do qual mostrou o tamanho que Ele é. É Deus que nos ama. E se devoção é dedicação, é imitação, que a gente quer imitar a Deus. Não apenas Deus que se cansou e precisava de um dia de repouso, mas que imitemos Deus, que é amor, que nos quer consigo, que nos quer para si. Imitemos. Que a graça dele venha em nosso auxílio, que o encontro com ele seja real, que cada Santa Missa, que cada Assembleia Dominical seja realmente um estar com Jesus, de novo perceber, experimentar o seu amor
E de novo sair daqui com aquela disposição para dizer, vige como é bom, não quero viver de uma forma diferente. Que seja isso o desejo do coração de cada um que vem à missa de domingo. E quando alguém chegar com a Bíblia embaixo do braço, cheirando a natura na porta de sua casa, para aquele ele convencer, é o sábado, 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 você diga, eu não sou judeu. A libertação que eu celebro não é a libertação do Egito, mas a libertação do pecado. A terra prometida minha não é Israel, lá no Oriente Médio. A terra prometida minha é o céu, é Deus. Quem me libertou foi Jesus Cristo. E Ele escolheu o domingo, o primeiro dia da semana, para vir estar comigo, para de novo falar ao meu coração, para de novo me alimentar. E eu não vou largar isso de jeito nenhum. Responda. Ainda bem que fica gravado. Aí você vai repassar o vídeo essa semana várias vezes, vai decorar, né? Talvez acrescentar até uns floreados mais bonitinhos do que eu. E aos poucos, certas seitas que rejeitam nosso Senhor e sua obra redentora vão perdendo espaço em nosso meio. As seitas ganham espaço porque o povo é ignorante. Vocês sabem disso. As seitas ganham espaço porque o povo é ignorante. Então aprenda um pouco mais sobre a sua fé. Agora aprenda apenas não em coisas que podem se decorar, mas em ações, aquilo que pode ser vivido, de fato experimentado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.